Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da excelentíssima senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da excelentíssima senhora desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e do excelentíssimo senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, saudamos a todas e a todos que participam da abertura oficial da 21ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, com a realização do webinário Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Para dar as boas-vindas, usará da palavra a excelentíssima senhora desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Obrigada. Boa tarde, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a este webinário alusivo à 21ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. É com muita honra que hoje temos como convidada a doutora Madiele Machado, juíza de direito, titular do primeiro juizado de violência doméstica de Porto Alegre. A doutora Madiele integrou o grupo de trabalho do CNJ para elaboração e implantação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ano 2019-2020, entre outros comitês e grupos tão importantes para o Judiciário Nacional. Agradeço também a presença da juíza Rejane de Oliveira, juíza auxiliar da CEVID, que irá mediar este webinário, e na sua pessoa saúdo a todas as magistradas e todos os magistrados aqui presentes. Agradeço também a participação dos servidores, servidoras e público em geral pela participação neste webinário. Vale ressaltar que durante 3 vezes por ano, todo o Judiciário Estadual participa da Semana da Justiça de Paz em Casa, que objetiva aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de esforços concentrados de julgamentos e ações multidisciplinares de combate à violência contra as mulheres. Neste mês de agosto, durante a semana de 16 a 19, estamos realizando a 21ª Semana da Justiça de Paz em Casa. E trouxemos como tema do webinário sobre protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, instituído pela portaria do CNJ de número 27, de 2021. Para colaborar com a implementação das políticas nacionais estabelecidas pelas resoluções CNJ 254 e 255 de 2018, relativas, respectivamente, ao enfrentamento à violência contra as mulheres pelo Poder Judiciário e ao incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Neste sentido, é de extrema importância que o Judiciário paraense traga esse tema para o debate. Assim, sobram razões para saudar a realização deste webinário, que abre oficialmente a programação da 21ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa do Judiciário Paraense. Muito obrigado e boa tarde.
Teremos como palestrante a excelentíssima senhora doutora Mageli Francis Machado, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, titular do primeiro juizado de violência doméstica de Porto Alegre, integrou o grupo de trabalho do CNJ, presidida pelo ministro Rogério Schetti, para elaboração e implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Riscos. Integrou o Comitê Gestor do Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência do CNJ. Integra a Coordenadoria de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, coordena o Núcleo de Estudos de Violência Doméstica Familiar de Gênero da Escola Ajures, integra o Comitê Gestor de Enfrentamento à Violência Doméstica praticada contra magistradas e servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, integrante do Grupo de Trabalho do CNJ para elaboração de estudos e propostas visando ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. É secretária dos Direitos Humanos da Associação de Magistrados Brasileiros. Como mediadora, a excelentíssima senhora doutora Rejane Ferreira de Oliveira, juíza auxiliar da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Com a palavra, doutora Rejane Ferreira de Oliveira. Muito obrigada. Boa tarde a todas, todos e todas que estão nos acompanhando virtualmente nesta tarde, já quase noite, em que, como disse a desembargadora Rosia, a quem cumprimento, e coordenadora da CEVID, de quem eu tenho muito orgulho de ser juíza auxiliar, esse webinário, abrindo a nossa semana da Justiça pela Paz em Casa, que está começando com um dia depois do restante do Brasil, porque ontem nós tivemos um feriado histórico, para quem não sabe desse feriado no Pará, é o dia da adesão do Pará à independência do Brasil. Então, é um feriado histórico muito importante, e por isso a nossa semana está começando hoje. E é uma alegria enorme estar começando a nossa Semana da Justiça pela Paz em Casa com a juíza doutora Mageli Francis Machado, uma colega com uma experiência muito vasta e muito rica nessa matéria, mas também uma grande amiga que eu ganhei nessa caminhada de lutas no enfrentamento à violência contra as mulheres, nessa luta pelos direitos das mulheres. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje com a querida Mageli, que foi presidenta do Fonavid, e eu fui da diretoria quando ela foi presidenta. Foi um Fonavid espetacular, e Mageli tem uma experiência muito grande. Tenho certeza que todas e todos vocês vão gostar muito do que Mageli vai nos trazer aqui sobre a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Nós já temos grandes avanços nesses 16 anos de Lei Maria da Penha, mas nós não podemos negar da importância de todo o arcabouço jurídico legal que nós temos, tanto nacional como internacionalmente, para fazer frente a todas essas questões que envolvem os direitos das mulheres, as violações aos direitos humanos das mulheres. Mas é preciso que todos os agentes, todas as agentes do sistema de justiça se apropriem dessa ferramenta importantíssima, na verdade, um método de análise jurídica que é a perspectiva de gênero. Então, nós precisamos nos apropriar dos vários conceitos que nos leve a implementar dentro dos processos essa ferramenta, esse método tão importante que é a perspectiva de gênero.
Nós hoje temos um protocolo, né? O CNJ elaborou um protocolo e nós precisamos nos apropriar disso. Para isso, nós precisamos de conhecimento. E é por isso que nós convidamos a doutora Mageli para conversar conosco sobre como aplicar esse protocolo. Quando nós falamos de perspectiva de gênero, nós temos muita gente tem uma ideia equivocada de que isso se faz apenas para processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós sabemos que não é. A perspectiva de gênero ela é para todas as matérias, para todos os processos. Em todos os processos que haja relações assimétricas, relações de poder, que haja diferenças que desigualem, que haja discriminação, que haja estereótipos, é preciso se aplicar a perspectiva de gênero para que nós possamos aplicar o princípio da igualdade e fazer uma justiça equânime. Então, por isso nós convidamos a doutora Mageli para conversar conosco. Como aplicar esse protocolo, Mageli? É isso que nós queremos saber. O protocolo está aí, nós temos inúmeras ferramentas, os instrumentos internacionais, as convenções, a nossa Constituição com o princípio da igualdade, mas nós precisamos agora saber como aplicar esse protocolo. Mageli, você fique à vontade para trazer aí as suas lições para nós. Estamos ávidas por isso. Tá bem, obrigada, Rejane. Uma boa tarde, né? Aqui já é boa noite, já está escuro aqui. Uma boa noite, então, para todas e todos que nos assistem. Um cumprimento e agradecimento muito especial à desembargadora Rosimaria Gomes de Farias, que coordena, então, a Coordenadoria da Violência Doméstica no Tribunal de Justiça do Pará, e também a minha estimada amiga, colega, né, a Rejane, já parceira de tantos anos do Fonavide, foi justamente uma amizade construída ao longo dessa caminhada, né? E fiquei extremamente feliz quando recebi o convite, né, a partir da Rejane, para estar aqui com vocês, né, estar aí, né, com vocês, no Belém do Pará. Que pena que não posso estar realmente de forma presencial aí, né, mas de forma virtual e de coração e de alma, tenho certeza que estou aí com vocês, né? E me alegra muito poder estar falando sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, aí, né, em Belém do Pará, que é o berço, então, da Convenção Interamericana, né, para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará, que é o primeiro, então, tratado internacional, né, de proteção dos direitos humanos das mulheres, que reconheceu, então, os tipos de violência de gênero contra a mulher. E, a partir daí, então, serviu de marco, de referencial teórico, né, para diversas outras legislações em outros países e, inclusive, para que a gente pudesse chegar na tipificação criminal da violência psicológica, por exemplo, né? E chamou atenção, naquele momento histórico, para a questão da violência sexual contra as mulheres, especialmente em momentos de guerra. Então, foi um chamamento, né, do pós-guerra para que se desse atenção, então, para a violência sexual que vinha sendo utilizada, a violência sexual contra as mulheres, né, como um instrumento de guerra. Então, a Convenção de Belém do Pará, ela é um marco histórico, né, muito relevante, então, para a proteção dos direitos humanos das mulheres, e é emblemático, então, poder estar aí com vocês, né, em Belém do Pará, justamente para falar sobre o protocolo, que nada mais é, né, que um dos frutos dessa convenção. Bem, o protocolo para julgamento
com perspectiva de gênero, então, ele foi elaborado a partir da criação de um grupo de trabalho que reuniu, então, magistrados e magistradas de diversas esferas do Poder Judiciário brasileiro, inclusive a gente teve uma representação do Fonavide por lá. E ele tem como referência o protocolo para julgar com perspectiva de gênero elaborado lá no México, né? Mas também esse grupo de trabalho se apropriou dos conhecimentos de outros protocolos, né, aqui da América, como, por exemplo, da Colômbia e do Uruguai, né? Então, sempre é importante a gente conhecer, estudar outros documentos, né, que são de países próximos do nosso, né, em razão das questões até mesmo culturais, que às vezes são próximas, né, para que a gente possa, então, adaptar atendendo à nossa realidade brasileira. Então, além desses documentos, também, claro, foram estudados diversos outros documentos e normativas internacionais de proteção dos direitos humanos das mulheres. Então, a construção desse protocolo originou, posteriormente, a Recomendação 128 de 2022 do CNJ, né? E tanto o protocolo como essa recomendação, então, são passos importantes para a gente, então, dar conta, dar efetividade para, exatamente como consta ali no protocolo, né, para que as promessas de igualdade e dignidade da Constituição Federal de 88 se tornem concretas para todas as brasileiras que recorrem ao Poder Judiciário. Então, eu preparei aqui alguns slides e aí a gente vai conversando, né, Regiane? Eu acho bem interessante como tu estás aí na mediação, à medida que eu for passando os slides e conversando, fica super à vontade para contribuir, assim como a desembargadora Rosi. Tá bem? Então, eu vou tentar aqui compartilhar os slides. Vamos ver a Paula, qualquer coisa, fica atenta aí, Paula. Está aparecendo, Paula? Regiane, está aparecendo? Ainda não, Madele, ainda não. Agora sim. Apareceu, agora sim. Tá. Agora está. A abertura. Isso, tá. Qualquer coisa vai avisando aí, porque eu fico sem enxergar vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de como é que esse protocolo ele está construído e depois a gente vai falar sobre como realmente colocar esse protocolo em prática, né, na nossa vida real. Então, o protocolo ele foi elaborado com esse objetivo, então, de atender essas 6 premissas aqui. A igualdade de gênero, né, a partir das ODS da Agenda 2030 da ONU, as quais, então, o STF e o CNJ também aderiram, né? As recomendações 33 e 35 do Comitê CIDO, né? A 33 que trata do acesso das mulheres à justiça e a 35 da violência de gênero contra as mulheres, a Convenção de Belém do Pará, de 1994, a Resolução 364 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que é aquela que dispõe, então, sobre a unidade de monitoramento e fiscalização das decisões e deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito do CNJ. Também importante aqui a referência a essa sentença, então, recente, né, do ano passado, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, do caso Márcia Barbosa de Souza. E também para colaborar com a implementação das resoluções 254 e 255 de 2018, ambas do CNJ, né? A 254 é a que cria, então, a Política Nacional
do Poder Judiciário de enfrentamento à violência contra as mulheres. E a 255 trata da questão da equidade de gênero no âmbito do Poder Judiciário. O protocolo, então, ele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte, então, traz conceitos relevantes, né? Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de manusear esse material. Então, a primeira parte ali, os conceitos relevantes estão relacionados a justamente aqueles conceitos que são fundamentais, são básicos para que a gente compreenda, então, o que é, na verdade, atuar e julgar com perspectiva de gênero e interseccionalidades. Então, nessa primeira parte, a gente vai saber sobre gênero, diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero, desigualdade de gênero, os estereótipos, violência de gênero como manifestação das desigualdades, né? E gênero e direito. A segunda parte, então, do protocolo, ela já vai, então, levar em consideração sugestões de etapas, né, no contexto das decisões e apresentar ferramentas, então, para que nós possamos atuar, né, numa jurisdição com perspectiva de gênero. Então, é um passo a passo e é sobre essa parte que agora, num segundo momento, então, nós vamos nos deter aqui. E, então, a terceira parte, ela traz particularidades dos ramos das justiças. Então, vai ter particularidades da Justiça Federal, da Estadual, da Justiça do Trabalho, eleitoral e militar, trazendo, então, situações concretas relativamente às áreas de atuação e que envolvem essa temática de gênero. Quando a gente fala, então, em julgamento com perspectiva de gênero, e aí eu acrescento as interseccionalidades, porque não há como a gente falar, pensar, atuar em gênero sem estar atento aos demais marcadores sociais que estão gravitando em volta do gênero e muitas vezes até se sobrepondo a ele, né? Como a gente sabe da vida real, né? Das pesquisas que nos mostram, por exemplo, das questões das interseccionalidades entre gênero, raça e classe, né? E a gente tem muito presente aqui no Brasil isso, quando a gente vê que o número, então, de mulheres que sofrem violência, né, especialmente também quando a gente fala nas mortes, nos feminicídios, esses números estão no topo, lá no mais alto, então, que a gente pode dizer dos índices, estão justamente aquelas mulheres, né, as mulheres negras e as mulheres pobres, né? Então, a gente vê essa interseccionalidade muito presente. Muitas vezes, então, a raça se sobrepondo ao gênero. Então, é importante que a gente tenha em mente que, para que a gente possa avançar nesse julgamento, a gente tem que ter essa necessária mudança de olhar, né? Então, uma lente de gênero, ir além, né, do que a gente está acostumado diante de um processo tradicional. E aí que vem a pergunta, né, que a Rejane, então, disse, Mageli, como fazer? E esse como fazer é algo, Rejane, colegas, servidores, a todos que estão nos assistindo, é algo que a gente tem que construir conjuntamente, né? A cada exemplo, a cada situação, a cada caso concreto que vai aparecendo, então é importante a gente ter em mente a importância da gente conversar, da gente trocar ideias, né, sobre os casos concretos para ir avançando na aplicação do protocolo de avaliação de risco. Do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Tá tudo certo aí com a transmissão, Rejane? É que o formulário também é uma ferramenta que se soma a uma atuação com perspectiva de gênero, né? Então, por isso que quando você for falar, você coloca o formulário. O formulário já está na minha cabeça aqui, né? Tá bem, então. Então, vamos lá. Como fazer? Aí, aqui, eu já vou começar a trazer o artigo 4º da Lei Maria da Penha. Claro, sem esquecer
que, como a Rejane mesmo referiu, o protocolo ele não é um documento que foi elaborado exclusivamente para a gente aplicar no âmbito dos processos e das relações que estão envolvidas e protegidas pela Lei Maria da Penha. Tá? Mas por que eu estou trazendo o artigo 4º da Lei Maria da Penha? Porque a gente está justamente, né, na abertura da 21ª semana da Justiça pela Paz em Casa. Então, vou trazer esse olhar aqui para a nossa Lei Maria da Penha, né, para a violência doméstica. Então, o artigo 4º da Lei Maria da Penha é a regra de hermenêutica. Então, toda vez que qualquer pessoa for aplicar a Lei Maria da Penha, ela vai ter que se focar, então, no artigo 4º, que diz que na interpretação dessa lei, então, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, aqui é exatamente ter esse olhar, né, da perspectiva de gênero. Então, está aqui o artigo 4º nos dizendo isso. Olha, o juiz, a juíza, todas as pessoas que forem aplicar a Lei Maria da Penha têm que ter esse olhar, essa perspectiva de gênero, porque reconhecer justamente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica é a essência, né, para atuar com perspectiva de gênero. E sempre lembrando também que todas as normas de proteção dos direitos humanos das mulheres que estão previstas na Lei Maria da Penha, elas se aplicam para além, né, da Lei Maria da Penha. Bem, então, quando a gente chega lá no protocolo, passa pelaquela primeira parte, então, conceitual, e que a gente, então, já está apropriado daqueles conceitos, aí a gente vai passar para aquele segundo momento. Bom, e agora como é que eu vou fazer, né? Como é que é esse passo a passo para eu poder, então, reproduzir na prática, na vida real, né, naquele processo e resolver a vida daquelas pessoas a partir daqueles conhecimentos, então, obtidos. E aí, o protocolo ele foi muito feliz porque justamente o grupo de trabalho optou por fazer um guia que mostra um passo a passo, ou seja, né, todo o caminho a ser percorrido pelos magistrados e magistradas no momento não só do julgamento, né, isso é importante, embora o protocolo fale protocolo para julgamento, né, mas envolve, né, desde o processo e o julgamento. Então, esse passo a passo ele está constituído aí dessas sete escadinhas, né? Os degraus de uma escada. Então, 7 degraus. Então, nós teremos uma primeira aproximação com o processo, depois, no segundo momento, a aproximação dos sujeitos processuais, depois as medidas especiais de proteção, a instrução processual, valoração de provas e identificação de fatos, identificação do marco normativo e precedentes aplicáveis e interpretação e aplicação do direito. Esse passo a passo, então, ele vale para qualquer tipo de processo, não especificamente, né, como eu referi, para os processos de violência doméstica. Toda vez que eu tiver uma questão de gênero, né, que tiver envolvida ali, que eu tiver uma mulher sendo parte num processo, né, ou uma mulher sendo uma advogada no processo, isso a gente vai ver ali quando a gente falar da primeira aproximação com o processo, ou uma testemunha que é mulher, eu vou sempre me lembrar, então, dessas orientações para eu ter uma perspectiva de gênero na minha atuação. Então, a primeira aproximação com o processo. Então, em que consiste isso? Consiste justamente naquele momento em que eu vou identificar o contexto no qual o conflito está inserido. E o que quer dizer isso? Muitas vezes a gente recebe um processo, né, começa a ler um processo, lê a inicial, ou lê um pedido de medida protetiva, o que chega para a gente, e aquele primeiro contato que a gente tem com o processo, às vezes a gente não identifica a questão de fundo, né, que pode ser, sim, uma violência de gênero, pode estar contendo ali algum tipo de discriminação em relação à mulher.
Então, um exemplo que o protocolo traz, e a gente também pode se deparar com diversos outros exemplos, é a questão, por exemplo, de um processo de inventário. Muitas vezes a gente vê ali um processo de inventário e aquela disputa, né, não termina, e a gente vai, então, ouvir as partes, vai ter um olhar mais atento e vai verificar que, às vezes, aquele conflito, ele não cessa, por quê? Porque as mulheres, né, da família muitas vezes acabam sendo preteridas de determinados tipos de bens, né? Porque, bom, então não vou deixar essa fazenda, não vou deixar esse campo, não vou deixar esse gado com ela, vou deixar lá uma casa para ela, porque ela não vai ter condições de gerir esse patrimônio que é rural, que é de campo, que é coisa para homem. E muitas vezes isso, de uma forma reflexa, acaba também causando prejuízos, né, na vida daquela mulher. Às vezes até a compensação financeira pode estar aparente, né, mas isso demonstra, sim, já esse contexto de violação dos direitos humanos das mulheres. Um outro exemplo também que a gente pode trazer é a questão da pensão alimentícia, né? Quantas vezes a gente se depara com casos em que aquele homem tem condições financeiras de pagar a pensão, né? Mas através de diversos subterfúgios, então ele acaba se esquivando e apresentando diversas razões para não pagar aquele valor que a mulher quer ou o valor estipulado pelo juiz. Então, na verdade, é um subterfúgio, porque ele, né, não quer ver aquela mulher, que às vezes não é nem pensando nos filhos, né? O foco fica na mulher, não quer ver aquela mulher com condições financeiras, então, de retomar a sua vida. Então, quando a gente se questiona e recebe, então, o caso concreto, a gente tem que se questionar, né? Se é possível que desigualdades estruturais tenham algum papel relevante nessa controvérsia. Porque no momento que a gente já identifica, esse primeiro momento já identifica a possibilidade dessa desigualdade estrutural, é como acender a luzinha vermelha, né? Opa, né? Vamos ficar de olhos atentos para ver de que forma, então, eu vou conseguir equilibrar essa disputa aqui. Um segundo momento, então, é a aproximação dos sujeitos processuais, né? E aqui é o que exatamente consta ali no protocolo. Eu gosto muito de usar essa frase aqui, que um julgamento ele envolve questões que vão para além dos autos. E isso a gente sabe muito bem, né? No momento em que a gente dá oportunidade para as partes falarem, se manifestarem, no momento que a gente acolhe as pessoas, a gente consegue ter exata noção de que muitas das questões não chegaram, não estão escritas ali naquele processo, né? Mas por isso a importância da gente ter esse olhar, dar esse espaço para as partes, para que a gente possa enxergar lá no fundo, né, aquele real conflito que envolve aquelas pessoas. E aí o questionamento que a gente deve se fazer é se existem circunstâncias especiais que devem ser observadas para que a justiça seja um espaço igualitário para mulheres. Aqui também, quando a gente fala dos sujeitos processuais, não só ali do autor, do réu, né, ou da autora e da ré, mas pensar em todas as pessoas, todos os atores que são importantes, por exemplo, no momento de uma audiência, né? Então, eu vou ter... Se eu tiver advogada mulher, se eu tiver uma oficial de justiça mulher, se eu tiver testemunha mulher, se alguma das partes for mulher, eu estar atento para ver as necessidades dessas pessoas, até para o fim, por exemplo, de designar a audiência em determinado horário, né? Então, a gente sabe que muitas vezes as mães que têm a guarda dos filhos, né, elas precisam levar e buscar os filhos da escola. Se eu tiver alguém que está amamentando, uma mãe que está amamentando, então isso também é importante, né? Eu pensar no melhor horário, se essa mulher ela vai ter condições de se deslocar até o fórum, ou é mais adequado para ela, mais confortável para ela fazer uma audiência virtual do que sair com o bebê. Então, todas essas questões a gente tem que analisar previamente. Aí, e nesse aspecto, Mageli, nesse aspecto das audiências, também é muito importante
lembrar das interseccionalidades, né? Uhum. Uma mulher que mora numa determinada área rural, então, importante verificar também essa questão de como é a chegada dessa mulher, para garantir o acesso à justiça, né? Lembrar lá da recomendação 33 da CEDO. O acesso à justiça, né? E sempre pensando, tanto que alguns tribunais, inclusive, têm justiças itinerantes. Aqui no Rio Grande do Sul, até o início da pandemia, nós também tínhamos aqui em Porto Alegre, onde nós toda semana nos dirigimos a foros regionais para fazer as audiências de acolhimento das mulheres que residentes, né, naqueles bairros, como forma de evitar, às vezes, que elas tivessem que andar 30 quilômetros até o foro, né, para ir 30 quilômetros para voltar, deslocamento, né, a questão financeira. E também dentro desse item, quando a gente fala em se aproximar dos sujeitos processuais, a gente também tem que pensar na forma de comunicação. Como é que a gente está se comunicando com essas pessoas, né? E aí não só com as mulheres, mas com todos os atores ali, todas as pessoas que integram, então, o processo, né? Quantas vezes as mulheres, e isso a gente vai ver, eu vou mostrar no finalzinho ali uma pesquisa que há algum tempo foi feita aqui no Judiciário, e que as pessoas reclamam que entram na audiência, saem da audiência e não sabem o que aconteceu. Por quê? Porque a gente acaba usando terminologias que as pessoas leigas não entendem, né? E não só as pessoas leigas, a gente tem que pensar que muitas das pessoas que chegam até o judiciário também têm um grau de instrução, né, mais inferior, e que elas, às vezes, muitas das mulheres e homens que chegam até nós sabem escrever só o nome, né? Às vezes nem sabem ler direito, então a gente tem que se aproximar dessas pessoas, né? Quando a gente também é do estado, passa num concurso, vai para um outro estado, é imprescindível que a gente tenha conhecimento, né, daquela cultura, de como as pessoas costumam, né, conversar, fazer referências a determinadas coisas, porque isso muda, né? Às vezes dentro do mesmo estado, dependendo da região, já existe essa mudança de cultura, essa mudança de vocabulário. Então, isso é muito importante que aconteça, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. As pessoas têm que efetivamente compreender o que a gente está dizendo e o que está acontecendo no processo e quais os próximos passos. Aqui também entra toda uma questão assim da importância do acolhimento, né? Da escuta, do diálogo, da atenção, né? Porque a pessoa que vem ao judiciário, ela quer ser ouvida, né? Ela quer ser enxergada, né? Então, a gente não tem ideia disso, né? Do tempo do processo para a gente que está aqui, né? Com o processo aqui eletrônico, e do tempo do processo para quem é parte, né? Então, para quem é parte, aquele processo demora muito mais, né? Então, embora toda hora ele está girando aqui para a gente, mas para quem está lá na sua casa esperando o dia da audiência, o dia de sentar na frente do juiz e da juíza, é um tempo muito longo de espera. E essas pessoas, elas têm em mente que elas vão chegar na audiência e que é o juiz, a juíza que vão resolver a vida delas. Isso eu já recebi numa audiência, né? Várias pessoas já disseram, eu vim aqui na audiência, marquei lá no calendário, lá o dia da audiência, não chegava nunca, e eu tinha certeza que eu ia chegar aqui hoje e a senhora ia resolver a minha vida, né? Então, e muitas vezes não é naquela audiência, né, que a vida daquela pessoa vai ser resolvida, mas a gente tem que ser empático, a gente tem que acolher, a gente sempre tem que fazer com que aquelas pessoas saiam do judiciário com uma esperança, né, de que dias melhores virão. E aqui eu quero compartilhar com vocês o trecho aqui que aparece aqui no slide, que foi bem legal, bem interessante, foi um feedback assim até emocionante de um curso então que eu atuei, um curso da Infam de violência doméstica, que foi não me lembro se esse aqui foi no Tribunal do Rio de Janeiro, não lembro, né? Mas eu guardei isso aqui, inclusive mandei para o desembargador Eládio na época, né? Porque realmente me tocou muito, né, o que esse colega disse. Então, ao final do curso, né, de enfrentamento à violência doméstica, ele disse: encerra este singelo trabalho
reportando uma preciosa lição aprendida neste curso. Um simples copo de água servido pelo juiz a uma mulher vítima de violência, como uma postura acolhedora, posicionando-se ao seu lado, por si só, mudam completamente o ambiente, tornando-o mais humanizado. Então, esse foi um colega, ele se referiu a um outro colega que estava justamente dizendo que ele costumava atuar dessa forma para deixar, então, as mulheres, né, mais à vontade. E nesse caso concreto, o colega disse, olha, que a mulher não falava, que a mulher estava sentada na audiência e ele fazia perguntas e ele não conseguia se comunicar com ela, né? E aí ele teve essa ideia saiu da sala, foi lá, buscou um copo d'água, sentou do lado daquela mulher e aí foi possível, então, estabelecer o diálogo e realizar a audiência, né? Aí a gente vai, então, aqui para o terceiro degrauzinho, então, desse passo a passo, e chegamos nas medidas especiais de proteção, que nos leva, então, a refletir sobre a necessidade de medidas especiais de proteção, sempre atentos a quê? Ao princípio da cautela. E aqui, né, Regiane, então, chegou o formulário de avaliação de risco. Então, a importância da gente poder ter essa ferramenta, né, no momento em que a gente vai chegar nesse passo, que é saber, então, que medidas eu vou tomar para proteger aquela mulher, para dar o encaminhamento necessário naquele processo, né? Então, vou ter que fazer alguns questionamentos, né? Primeiro, se aquele caso concreto, se ele requer alguma medida de proteção, né? Se tem fatores de risco, que fatores de risco são esses? Tem fatores socioeconômicos também, culturais envolvidos, né? E o que significa proteger no caso concreto, né? Muitas vezes também a gente vai se deparar com uma dúvida, porque às vezes a gente acha que está agindo, né, da melhor forma, ou que a melhor forma é tal, e aí eu vou me deparar com a questão da autonomia da mulher. Isso também é um debate que a gente, até quando a gente fala na questão da mulher ficar em silêncio, né, quando no depoimento dela, ou da questão também de fazer a condução da vítima, né, quando ela não comparece na audiência. Então, são dilemas, né, da nossa profissão e que a gente tem que estar sempre atento ao caso concreto, né, ver que circunstâncias que envolvem aquele comportamento daquela mulher e estar atento para que o nosso comportamento, a nossa atuação enquanto magistrado ou magistrada, né, não seja no sentido de revitimizar, de retraumatizar aquela mulher. O próximo passo, então, é a instrução processual. Então, a importância aqui, a gente tem, infelizmente, né, muitos casos que a gente se debruça, às vezes, para entender por que aconteceu tal dinâmica, né? Então, é importante a gente perceber essas dinâmicas, né? Do que está acontecendo na audiência, das falas, das intervenções, né, dos advogados, das próprias partes, né, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e se isso não está sendo, então, reprodutor de desigualdades estruturais, né? E o mais importante, se a gente identificar isso, né, a gente tem uma conduta proativa, então a gente tem que agir ativamente para barrar qualquer tipo de discriminação contra as mulheres, né? E aí, a gente tem que fazer justamente esses questionamentos aí, né? E ver se a forma como aquela audiência está acontecendo, por exemplo, ou pode ser até uma perícia, a gente fala muito na audiência, mas quantas vezes também perícias, né? E depois a gente vai ver na parte mais de produção de prova, que a perícia também, a produção da perícia, a realização de uma perícia, é uma perícia de uma violência sexual, pode estar reproduzindo também essas desigualdades estruturais. Aqui eu acrescento dentro da instrução processual, né? Por isso que eu coloquei esse slide numa outra corzinha ali, porque é algo que eu gosto também. Marcele, não está passando, está parado aqui. Parou aonde? Parou aqui naqueles
naqueles tópicos lá da igualdade, dos marcos normativos. Dos marcos normativos. Mas passou ali as a recomendações da convenção, a resolução 364 parou aqui. Mas não apareceu o artigo 4º da Lei Maria da Penha, nada disso? Não, nem os 7 passos. Não sei se você tinha slide dos 7 passos, por isso que eu não falei nada. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem slide. Ah, eu acho. Bom, mas enfim, não tá, mas tá, então, tá parado. Quem sabe a gente pede para Paula. Paula, você consegue? Paula, você está ouvindo? Oi, doutoras, estou ouvindo sim. Para mim estava passando. Estava aqui, aproximação dos sujeitos processuais. Ah, está passando para você, mas aqui para mim não está, não. Na transmissão está normal. Aí eu não sei. Até começa para alguém aí com a senhora, doutora Regina, porque aqui está normal. Paula, desembargadora Rosi, a senhora está vendo os slides passando? Porque para mim está parado. Olha, agora está em instrução processual aqui para mim. Está passando, então. Tá, então tá bom. Deixa eu perguntar. Eu dou um F5? É D Ctrl F5, doutora Regiane. D Ctrl F5. Não vou mexer nada, não. Deixa. Continue. Se está passando, se o pessoal está vendo, está tudo certo. Agora está 4. Instrução processual. Importância de atuar e julgar. É esse mesmo? Isso, exatamente. Então, depois eu vou compartilhar com vocês o material, aí a Regiane fica com o material ali para ela. Uma pena, mas vamos lá, então. Então, a gente chega... Eu estava dizendo para vocês que... Olha, eu recebi aqui um feedback de uma amiga, a doutora Betânia, que está assistindo e disse que está aparecendo. Então, está tudo certo. Vamos continuar. Avante, Magelle. Magelle, eu queria só... Porque você falou aí sobre essa questão da interpretação e tal, só para a gente... Só para eu não perder aqui, é a questão a gente confunde muitas vezes a gente confunde neutralidade com imparcialidade ou com parcialidade, né? Então, a gente precisa desconstruir esse mito da neutralidade da justiça, né? Porque, às vezes, quando se fala em julgamento com perspectiva de gênero, as pessoas dizem, mas não vai estar sendo parcial, né? Sim, sempre a favor da mulher. Neutra, né? Sempre a favor da mulher. Então, não dá para ser neutro, né? Quando o colega dá um copo d'água, senta ao lado da mulher, quebrando aquele formalismo do distanciamento do juiz sentado na cabeceira e a parte e sem poder falar nada com ela, ele não está falando do processo, ele está fazendo um acolhimento. Então, ele não está deixando de ser imparcial por conta disso, né? Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala do protocolo, a gente discutir essa questão de neutralidade e imparcialidade. Como é que podemos ser neutros, ter neutralidade com alguém que está numa posição de inferioridade? Não é? Então, nós precisamos... com alguém que está por conta de estereótipos de gênero, ou de raça, ou de classe, ou de capacidade física, incapacidade, alguma deficiência física, se nós não tivermos se nós não quebrarmos essa neutralidade, nós não vamos aplicar justiça com igualdade. Então, era só para pontuar isso aqui, para você continuar aí. Obrigada, Regiane. Excelente a tua contribuição. E, inclusive, sobre esse aspecto, o protocolo se debruça
tem uma parte específica ali do protocolo que justamente aborda essa temática, porque realmente muitos questionamentos surgem, né, nesse sentido que a Rejane compartilhou aqui conosco. Obrigada, Rejane. Então, aqui, esse slide que eu trago aqui nessa cor diferente é porque eu acrescento, então, ao item ali, a forma como consta no protocolo, a importância também da gente atuar e julgar com atenção à criminologia feminista, né? Que é justamente dar novas cores, né? Utilizar outras tintas, né? Falando assim de uma forma bem simples, para o processo tradicional. Então, eu não posso aplicar o processo penal, o processo criminal tradicional no âmbito da violência doméstica, né? Então, eu tenho que pensar que a vítima ela tem um espaço diferente, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser escutada, ela precisa ser reconhecida dentro daquele contexto de violência que ela vive, né? Então, o ciclo de violência ele só existe dentro de um contexto de violência, né? E é no processo de violência doméstica que nós temos que entender e compreender isso. E mais, né? Como atuar e julgar pensando nisso. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, e agora até vou trazer aqui alguns casos concretos para mostrar para vocês, a importância da gente reconhecer o ciclo de violência, os impactos que o ciclo de violência causam num processo, durante o processo, né? Então, às vezes, no momento lá da audiência de acolhimento da medida protetiva, o impacto é um, daqui um tempo, anos depois, quando chega o processo criminal e a instrução criminal é outro, né? Às vezes, aquilo que era só sintoma, às vezes, daquela violência praticada lá no início, então, quando a gente tinha processo de medida protetiva, já houve um adoecimento daquela mulher, né, que já desenvolveu, às vezes, até patologias importantes e que vão causar, sim, dificuldades de compreensão na sala de audiência, né, perdas de memória. Então, são várias circunstâncias que a gente tem que reconhecer. Às vezes a mulher chega ali, ela não consegue falar especificamente sobre aquele caso. E dentro de um processo tradicional, como é que a gente faz, né? Até o próprio interrogatório do réu, né? Ele é baseado no que está na denúncia. E a partir do que está na denúncia é o que a gente pergunta para a vítima. E se a vítima fugir uma vírgula daquilo ali, ou se ela não lembra bem aquilo, ela começa por um fato e aí se lembra de outro, e não consegue, às vezes, chegar no fato que é objeto da denúncia, a gente já fica, não, senhora, olha aqui só um pouquinho, a senhora tem que se deter aqui no que eu perguntei para a senhora. A denúncia diz isso, no dia tal, às tantas horas, em tal lugar. Só que essa vítima é uma vítima diferente, não é a vítima que teve o celular furtado enquanto estava passeando no parque, né? Então, a gente tem que começar por aí, né? Dar espaço para a vítima falar, porque a violência ela não foi só aquela ali. Com certeza foi aquela violência que levou a mulher a registrar a ocorrência. Mas, dentro daquele contexto de violência, muitas outras violências vinham acontecendo, até que, então, ela teve a chamada gota d'água, que foi lá e registrou a ocorrência e está lá com o processo. Da mesma forma, quando a gente vai lá fazer uma fundamentação da sentença, quando a gente vai aplicar a pena. Então, eu também tenho que ter esse olhar todo do contexto da violência doméstica, me utilizar de conceitos, de conhecimentos multidisciplinares, especialmente da psicologia, né, para poder fazer a análise e a compreensão daquela prova, né? E sempre pensando na importância, né, da valoração do depoimento da vítima, né? Então, o peso do depoimento da vítima, a importância do depoimento da vítima mulher, quando a gente está falando, então, de crimes de violência contra a mulher. E aí, dentro então, dessa criminologia feminista, né, acho que todos nós já ouvimos falar, já lemos, né, obras da professora Soraya Mendes, né, então, essa criminologia feminista, Novos Paradigmas, eu recomendo, então, a leitura, porque é justamente para a gente poder ter essa abertura, né, quando do processo e do julgamento de situações de violência contra a mulher, né? Então, aqui já falamos, né, da questão da escuta, né?
e o espaço, então, da vítima no processo criminal de violência doméstica. E aqui também, dentro do espaço da vítima, voltando àquela questão ali da condução da vítima, né? Até que ponto eu vou determinar, é importante, não é importante, eu vou estar violando, então, a autonomia da mulher se eu determinar a condução dela para a audiência, né? Assim também como a questão do silêncio. Aí também, né, já entra dentro dessa questão... Mas, só nessa questão da condução, embora o tema seja outro, mas é importante sempre falar disso, a questão da autonomia. Mas aí, nessa questão da condução, nós, inclusive, no Fonavide, temos um enunciado, né, sobre a condução da mulher. Uhum. Mas aí, por quê? Exatamente a questão da perspectiva de gênero. Porque essa mulher pode não comparecer em juízo por estar sendo vítima de uma violência que a esteja restringindo o seu direito à sua liberdade e ela não possa sair de casa. Então, essa questão aí, quando a gente fala de violência doméstica, então a questão da condução da mulher, a gente tem que olhar por esse viés também, né? Sim. De que ela pode estar sendo vítima até de um cárcere privado ou de uma ameaça, né? Então, é só para pontuar isso aí, porque é importante, às vezes. E muitas vezes também até de uma dificuldade financeira, não tem... Muitas também. Mulheres mandam para o nosso WhatsApp, não tenho como ir na audiência porque eu não tenho dinheiro para passagem, né? Mas aí, para a gente poder dar conta disso e não conflitar, muitas vezes, com a autonomia da mulher, quando a gente tem, por exemplo, uma patrulha Maria da Penha, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, quando também tem uma equipe de gabinete que é atenta, capacitada e que também pode dar conta disso, o oficial de justiça também capacitado que possa fazer, às vezes, uma visita domiciliar e identificar. Então, também são circunstâncias, situações, cada caso, né, tem que ser analisado conforme as suas especificidades. Mas é importante também a gente pensar nisso, que muitas vezes, antes da gente determinar uma condução, então, até no meio da audiência já aconteceu isso, né? De eu pedir para o oficial de justiça ir lá na casa da mulher para ver se efetivamente não estava acontecendo nada, porque justamente a situação era um relato de cárcere privado. E aí, tempos depois, então, a mulher não comparece na audiência, né? A primeira coisa que a gente pensa, bom, está em cárcere de novo, né? E havia, inclusive, um relato de que teria havido a reconciliação, né? O homem estava na audiência e disse que ela tinha ido levar um filho para atendimento médico, só que a gente não conseguia nem contato telefônico com ela. Então, foi importante, o oficial de justiça foi... Era numa dessas audiências, então, que eu disse que a gente fazia nos bairros, então era bem próximo, e foi bem importante, porque aí chegou lá e realmente a mulher não estava em casa, e depois se identificou até ele em contato com vizinhos, né, que a mulher realmente tinha levado a criança no médico. Então, e o formulário de risco, rede, né? A importância da rede também. Aí a gente já vai... E do formulário de risco, né? Porque nessa ocasião você olha o formulário de risco e verifica se ali tem alguma situação que possa sugerir que essa mulher esteja em risco e por isso não foi à audiência, né? Então, é por isso, mais uma vez, trazendo aqui a importância dessa ferramenta tão importante para nos auxiliar. Exatamente. Então, a valoração de provas, a gente já falou um pouquinho, né? Identificação dos fatos. Então, inclusive, quando a gente vai fazer a apreciação daquela prova, né? Então, se está faltando uma prova, se essa prova que está faltando, ela é mesmo importante, ela, de fato, ela poderia ter sido produzida, né? Porque, às vezes, a gente, justamente por estar reproduzindo um estereótipo, a gente fica... pretendendo que exista uma prova, um tipo de prova, até uma prova negativa que não tem como a gente produzir no processo, exigir que se produza no processo, né? E como a gente referiu ali, a questão do nível de consistência e coerência esperado dos depoimentos, considerando, né, toda aquela situação, então, de vulnerabilidade que aquela mulher se encontra, né, em razão da violência.
os questionamentos, então, sugeridos são se essas provas podem estar imbuídas de estereótipos de gênero. Será que as minhas experiências pessoais também podem estar influenciando na apreciação das provas? Isso é muito importante, que a gente consiga, né, se despir dessas experiências pessoais, né, das crenças, né? E será que eu também posso estar minimizando ou também ampliando, maximizando, né, algum fato relevante? E aqui vou compartilhar com vocês algumas decisões assim que eu acho que são bem importantes quando a gente fala aqui da violência doméstica, porque elas são decisões que foram proferidas atentas a essa perspectiva de gênero e mais, trazendo para dentro do processo, então, do processo penal, criminal, conhecimentos, então, multidisciplinares, né, especialmente da psicologia, e voltado, então, para a violência contra a mulher, que é a questão do ciclo da violência, né? Há algum tempo atrás, a gente não via isso, né? A gente via as decisões proferidas nos processos, né, especialmente no segundo grau, que tratavam, então, de um processo como se fosse uma sentença, uma decisão de um processo tradicional, sem nenhum viés, né, de gênero, com total desatenção ao artigo 4º lá da Lei Maria da Penha. E hoje, acho que depois de tanta mobilização, né, de tantos conavídeos, de toda essa interlocução que a gente tem feito com o CNJ, com os tribunais, né, o ministro Schetti mesmo tem aberto muitas portas, né, para a gente no STJ, e fica evidente, então, que hoje o sistema de justiça, o Poder Judiciário, né, já está voltado, então, para o reconhecimento e para a atuação, então, com perspectiva de gênero. Inclusive, Margele, tem até uma decisão, acho que é recente, do ministro Schetti, que ele fala de teoria feminista. Então, falando de feminismo dentro de decisões judiciais hoje no STJ, isso é um avanço muito grande para... Muito grande. Né? É um passo largo aí para a gente introduzir a teoria feminista no direito. Sim, com certeza. E isso muito, né, Rejane, graças à nossa aproximação, né, do Fonavide, então, com os expoentes aí do nosso judiciário que vem abrindo essas portas. E, então, essa decisão aqui também é bem interessante, do ministro Rogério Schetti, que aborda justamente essa questão quando a vítima muda a versão dos fatos ou quando ela fica calada ou não comparece em juízo, né? Nesse caso aqui, o que ele diz? A palavra da vítima recebe considerável ênfase, né, por se tratar de crime de violência doméstica, né? Então, isso a gente viu antes. Mas o que ele está dizendo? Que no caso concreto, né, as circunstâncias consignaram que o depoimento dela, que foi colhido apenas na fase inquisitorial, ele foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial. Então, ele diz que não houve violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, que determina a reprodução dessas provas, né, em juízo. Então, naquele caso concreto, ele deu valor para a palavra da vítima lá na fase inquisitorial, né, e disse que não tinha nenhum problema, né, que não tivesse o depoimento dela na fase judicial, porque o contexto probatório, né, estava coerente. Aqui eu compartilho com vocês uma decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Primeira Câmara Criminal. É um caso onde, a partir justamente dessa construção do olhar de gênero, vejam só, é que foi possível a tipificação desse caso concreto como o crime de tortura-castigo lá previsto ali na Lei 9.455 de 1997. Então, eu recomendo a vocês a leitura desse acórdão. Realmente, assim, o voto do desembargador Jaime está excelente, é uma aula, o que muito me orgulha, porque ele foi diretor aqui da nossa Escola da Magistratura, aqui do Rio Grande do Sul, e foi um tempo que a gente trabalhou bastante essa questão aqui. Então, eu vou compartilhar esse material e sugiro que vocês tenham a oportunidade de fazer a leitura do voto dele, que está brilhante.
Seguindo, então, o sexto degrau, a identificação do marco normativo e dos precedentes aplicáveis. E aí, aqui a gente vai, então, reconhecer as circunstâncias do caso concreto para definir, então, que norma que eu vou aplicar, né? E não só pensando nas normativas nacionais, mas também atento para as normativas internacionais, né? E sempre percebendo as circunstâncias do fato e que, eventualmente, também determinem a necessidade de eu ter, então, aquele enfoque interseccional, né? Então, eu vou fazer questionamentos. Qual é o marco jurídico nacional ou internacional que eu vou aplicar? Que ferramentas, então, que esse marco oferece para resolver essa assimetria na relação jurídica que eu identifiquei, né? Vou ver se tem jurisprudência ou precedente nacional que se aplique, né? E se essa solução vai atender ao conteúdo constitucional. E aí, então, a gente vai passar a utilizar, né, sempre lembrando da importância da utilização dessas normativas internacionais de proteção dos direitos humanos, né, e especialmente ali as recomendações 33 e 35 do Comitê CEDAW, que, além de instrumentalizar para a tomada de decisões, também são instrumentos muito importantes para a construção de políticas públicas afirmativas. E no momento, então, das nossas decisões, a gente, então, pode estar fundamentando, mesmo que não se utilize da convencionalidade, a gente pode estar utilizando esses protocolos e essas recomendações para fundamentar as nossas decisões, né? Até porque a gente tem a Lei Maria da Penha, que tem como marcos, né, também como marcos teóricos, né, a CEDAW tem a Convenção de Belém do Pará e a Constituição Federal de 88. Também é importante chamar a atenção aqui a recomendação 123 do CNJ, que agora deste ano, de janeiro, né, de 2022, então, que recomenda aos magistrados e magistradas a observância desses tratados e convenções internacionais de direitos humanos e, em sendo o caso, né, o uso da convencionalidade. E o protocolo é bem interessante vocês darem uma olhadinha, ali até coloquei aqui no slide, ó, nas folhas 59 a 63, então ele traz uma relação dessas normativas. Então, uma relação de todas essas normativas, né, das principais normativas do Sistema Universal de Proteção dos Direitos, né, dos direitos humanos, depois os específicos de proteção ao gênero, do Sistema Universal relacionado à organização do trabalho, a questão ali também dos instrumentos específicos de proteção ao gênero, os casos emblemáticos, isso aqui também está excelente, porque foi feita toda uma pesquisa para trazer, então, informações sobre esses casos emblemáticos dos sistemas regional e internacional de proteção de direitos humanos. Então, a gente tem lá o caso da Aline Pimentel, Gonzalez e outros, tem, inclusive, né, informações que vocês têm, se quiserem acessar, o caso da Márcia Barbosa de Souza, né, que eu referi ali no início da minha fala. E, então, chegando aqui ao final, a interpretação e aplicação do direito. Então, após a gente apreciar todos os fatos, né, identificar, então, a existência ou não dessas desigualdades estruturais, vou utilizar as normas, né, que eu reconheci que são aplicáveis, e aí, então, é o momento de eu utilizar, então, todos os ensinamentos que estão ali no nosso protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, é o momento de eu aplicar o direito com essa lente de gênero, né? E aí, claro que vão surgir esses questionamentos. Será que a minha interpretação desses conceitos está refletindo a realidade desses grupos subordinados ou está restrita à minha visão de mundo? Então, isso é algo que a gente sempre tem que estar se perguntando, né? Porque a gente não pode ter a nossa visão de mundo, às vezes, como uma barreira para o reconhecimento da igualdade, né? Aqui, então, encerrei aquela parte ali do protocolo, mas eu resolvi trazer aqui para vocês
alguns apontamentos dessa pesquisa aqui, que foi feita, encomendada pelo CNJ, o IPED 2019, que fala do Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E por que eu estou trazendo aqui? Porque, na verdade, é um complemento de tudo que a gente estava falando antes, né? Porque os principais pontos, então, que essa pesquisa trouxe de reflexão para a gente está justamente nas dinâmicas das audiências, no acolhimento das mulheres e procedimentos de cuidado, né, no momento, às vezes, até das audiências, onde é que essa mulher vai ficar, será que ela vai ficar exposta no corredor, ela vai ter que sentar na frente do seu agressor, né, e as experiências e percepções das mulheres sobre o atendimento recebido. Então, vejam que isso casa direitinho com tudo o que a gente estava falando. E aí eu vou encaminhando para o encerramento, trazendo esses questionamentos aqui, para que a gente possa cada vez mais pensar, né, em como a gente vai mudar o nosso comportamento, né, no dia a dia para adotar o protocolo, né? Então, as principais referências dessa pesquisa foram a falta de informações sobre o que está acontecendo no processo, os termos jurídicos que as pessoas não compreendem, né? Às vezes, a interrupção da fala das mulheres, às vezes até de forma ríspida, né, para dizer, não, a senhora não precisa falar sobre isso, a senhora já falou, não é isso que eu quero, né? Eu quero que a senhora fale sobre tal fato, dia tal, né? A frustração que as mulheres demonstram, né? Porque elas não tiveram aquele espaço de fala que elas esperavam ter, né? Quando chegaram no juiz, né? E a questão do cuidado, como eu disse, no resguardo das mulheres em relação aos seus agressores. Aqui fiz um apanhado assim, de várias orientações para atendimento humanizado e não revitimizador, que foram sendo construídos ao longo de diversos cursos assim que a gente vai participando, especialmente nas formações da Infam, né? Então, são pequenas orientações mesmo, assim, sugestões, às vezes, da gente organizar espaços, organizar salas separadas, né? Para realmente assim, ter esse olhar humanizado e atento em relação às mulheres, né? A questão de desburocratizar também a prática dos atos processuais, isso é muito importante. Lá, a CIDO, lá, a recomendação 33, ela fala muito sobre isso, né? Da importância da gente ampliar de todas as formas o acesso das mulheres à justiça, né? De dar possibilidades também de criar possibilidades para inclusão digital. Vejam que há alguns anos atrás essa recomendação já pensava nisso, né? E aí a gente veio agora passar por uma pandemia onde a questão da inclusão digital ela está em primeiro lugar, né? Porque graças à inclusão digital, e que infelizmente ela não é universal, mas graças a essas possibilidades a gente conseguiu salvar muitas mulheres, chegar à informação às muitas mulheres e que elas também puderam ter acesso à polícia, denúncia e às medidas protetivas. Mas a gente tem que avançar, porque a gente ainda não chegou nessa universalidade, né? Então, a gente ainda tem esse desnível aí. E aqui, então, aí agora eu estou finalizando mesmo, quero mostrar um pouquinho para vocês dos espaços de acolhimento aqui dos juizados de violência aqui de Porto Alegre, como sugestões assim para implantação e mais ainda para adaptação dos espaços, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ter grandes espaços, tem que ter mobiliários bonitos, coloridos, adequados, né? E deixa de construir espaços aconchegantes, acolhedores, né? Porque fica esperando sempre o ideal. Então, o importante é fazer diferente, né? E fazer a diferença. Então, aqui compartilhar com vocês, esse é o layout dos juizados de violência aqui em Porto Alegre. A gente tem essa divisão ali no guichê de atendimento, então aquela partezinha esquerda ali que aparece aquela porta, ele é exclusivo para as vítimas, então as vítimas recebem, entram ali, já são recebidas por alguém do cartório, recebem o primeiro atendimento e são encaminhadas, então, através daquela portinha, para uma sala onde ela já fica reservada ali, de uma forma mais acolhida. O outro espaço, então, são para os homens, o público em geral e os advogados. Então, nessas duas salinhas, ela já vai receber um atendimento mais direto ali para ela. Então, às vezes ela está chorando, às vezes ela está machucada, está com crianças, né? Então ela não fica exposta na frente de todos
os funcionários. E essas duas salas, elas também servem de apoio para a sala de audiências. Então, lá no fundo à esquerda tem uma portinha ali, que é a minha sala de audiências. Então, no momento em que ela, às vezes, não quer falar na presença do ofensor, então ela vai ficar naquela salinha, o defensor tem livre acesso, né, a ela, e a solenidade, então, vai acontecendo. A gente também fez uma parceria com uma farmácia aqui do estado, e ela fornece, então, aqueles lenços de papel, que aparecem ali na fotinho, o aromatizador também, porque a gente trabalha também com o aroma. A gente tem um dos projetos aqui que é Aromas de Esperança, né? Então, a aromaterapia também faz parte das nossas ações aqui. O espaço, então, de espera para as mulheres, então, nenhuma mulher espera no corredor. Toda vez que ela sai do elevador, a gente já tem a nossa segurança, a Sheila, que já encaminha essa mulher e os filhos para essa sala. Então, essa sala tem uma brinquedoteca. Essa sala conta com estagiários de psicologia que sentam ali com as mulheres, que conversam, que informam as mulheres sobre o que a gente tem na rede, né, a forma de acessar os nossos próprios projetos, e elas já vão sendo incluídas, então, em todos os serviços de proteção e atendimento que a gente dispõe. A gente também tem atividade de arte-terapia, que é realizada especialmente, então a gente tem essa mesa já bem grande aí, para essas atividades, né, que a gente conta com uma arte-terapeuta e uma contadora de histórias também voluntárias. Então, aqui algumas atividades de arte-terapia. Também temos um sanitário exclusivo com fraldário, então, no momento que elas entram nesse espaço, elas não precisam ficar circulando no foro, né. Aqui em Porto Alegre, a gente tem o 3º andar todinho, é exclusivo nosso, né, para os 2 juizados de violência doméstica. Esta sala é de atendimento e atividades exclusivas para os homens, então, especialmente os grupos reflexivos e atividades de grupos de psicoterapia são realizadas nessa sala. Então, um ambiente exclusivo para eles. Aqui é um ambiente exclusivo para as mulheres, é uma sala onde acontecem os grupos toda terça-feira. Esse é o espaço aqui da psicoterapia breve, que a gente também, então, faz todas essas ações e algumas outras, sempre em parceria, né, com a rede, especialmente com as universidades de psicologia. E, então, chegando ao final, né, comecei aqui a minha fala falando na Convenção de Belém do Pará, e encerro também a minha fala trazendo, né, um pouquinho da convenção, especialmente o preâmbulo aqui da convenção, que fala, então, que convencidos de que a eliminação da violência contra a mulher é condição indispensável para seu desenvolvimento individual e social e sua plena e igualitária participação em todas as esferas de vida. Então, espero que todos nós, né, que tivemos essa oportunidade de estar juntos aqui, neste momento de fala, de reflexão, estejamos convencidos, né, de que a eliminação da violência contra a mulher é o que, de fato, né, vai levar não só ao pleno desenvolvimento, né, da mulher, mas também da nossa sociedade, do nosso país, né, e do mundo, né, e isso em todas as esferas da vida. E chamar, então, conclamar, né, cada um de nós nos nossos espaços, na nossa profissão, na nossa família, onde quer que a gente esteja, que a gente tenha sempre em mente isso, que depende de nós, né, que cada um, então, pode mudar essa realidade, né, para que a gente possa, então, acabar com a violência agora. Muito obrigada. Eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, e dentro de tudo isso que você colocou, principalmente sobre o fazer, o olhar com as lentes de gênero, né? Um trecho de um texto de uma magistrada espanhola, a Lucia Avilés. Ela diz que julgar com perspectiva de gênero permite transformar as práticas de aplicação
e interpretação do direito e atuar de uma maneira global sobre conflito jurídico. Então, aquilo que você estava falando, da interdisciplinaridade, da interseccionalidade, né? Porque você tem que atuar de maneira global sobre aquele conflito jurídico e, inclusive, não ver só naquele fato que está sendo colocado ali naquela denúncia, né? Uhum. E aí ela continua: permite atuar sobre as pessoas, sobre os fatos e sobre norma jurídica, aplicando uma visão crítica da realidade. Aí que está a questão do mito da neutralidade que a gente precisa desconstruir. Né? Temos que ter uma visão crítica da realidade, é aquilo que você estava colocando lá no início, que nós precisamos conhecer essa realidade. Senão, nós não podemos transformá-la. Se nós não conhecemos, nós não podemos intervir, muito menos transformá-la. Continua a Lucia Velez dizendo que a perspectiva de gênero é um método crítico de conhecimento da norma jurídica, tanto substantiva como processual, assim como de expressão nas resoluções desvinculada de estereótipos e papéis discriminatórios universais, que evita contribuir à sua perpetuação. Nos permite ver, nos impulsiona a ser curiosos e garantes de direitos para reparar e dignificar a parte de uma situação vital, social, em desvantagem frente à desigualdade. Então, isso aqui, quer dizer, ela traz, nesse texto sobre perspectiva de gênero, isso que você colocou sobre os 7 passos que estão no protocolo, né? Mas aí, Mageli, você, que como eu, é formadora da Infam e da Escola Judicial em questões de gênero, eu acho que nós estamos muito bem com instrumentos normativos, tanto nacionais quanto internacionais. Nós temos uma gama de instrumentos que nos dão aportes para fundamentar a nossa atuação com perspectiva de gênero. Mas o que é preciso? É preciso que o conjunto, todo o corpo de juízes e juízas se apropriem desses conhecimentos de gênero, de teorias feministas, que você trouxe aqui, inclusive trazendo citando a professora Soraya Mendes, né, para que se faça essa formação permanente de juízes e juízas, né? Porque sem essa formação contínua, fica difícil aplicar esses instrumentos tão importantes que a gente tem. E aí, ainda falando dessa magistrada espanhola, ela diz: a formação é um elemento importante para garantir a independência dos juízes e das juízas, assim como a qualidade do sistema judicial. Deve ser, portanto, prioritário que as juízas e juízes se formem, se conscientizem e se sensibilizem da desigualdade por razão de gênero, de tal maneira que se possa prescindir definitivamente da sensação de que o direito tem gênero e o seu gênero é masculino. Então, com isso aqui, eu acho que a gente, para a nossa reflexão sobre nos apropriar desses conceitos que estão lá na primeira parte do protocolo, né? Ali trazendo para a gente, dali a gente se aprofundar, mas ali ele já traz um caminho,
A segunda parte, a terceira parte que você colocou aqui, a segunda parte que traz os passos e tal, a gente nos orienta, é o guia para aplicar, para a nossa prática. Mas, fundamentalmente, eu acho que é isso, Marielle, é a formação. É que a gente tem essa formação contínua, né? Eu acho que é Sim. isso. Com certeza, né? E a própria recomendação 35, ela também fala disso, né, Rejane? Ela concita todos os estados, né, que aderiram à CIDO a atuar permanentemente na capacitação do sistema de justiça. Isso que é importante. A gente também mobilizar a rede local, porque às vezes os tribunais de justiça focam lá, então, bom, nós vamos capacitar os nossos juízes. Mas o sistema de justiça não é só o juiz, né? Então a gente precisa trabalhar num conjunto, a gente precisa trazer a Polícia Civil, que é onde é a primeira porta, é onde a mulher vai primeiro chegar, e se ela não for bem acolhida, se ela for revitimizada, se a porta estiver fechada, a gente vai perder aquela mulher. Né? Se o formulário de avaliação de risco não estiver implementado, a gente já tem uma ferramenta a menos, né, para dar conta de resolver as necessidades daquelas pessoas ali. Então, são vários passos, vários caminhos que a gente tem que percorrer, mas eu vejo que cabe muito a atuação do juiz. Né? Eu sou uma incentivadora e uma mobilizadora, né, dos juízes nesse sentido. Né? Eu acho que o juiz tem que dar o primeiro passo. Né? O juiz tem que ser o coordenador, o articulador daquela rede, né, da sua rede local, porque é ele que sabe quais são as necessidades daquela comarca e o que a gente precisa de serviços, o que a gente precisa implementar, o que a gente precisa construir, o que a gente precisa melhorar. Mas aí o juiz, a gente não pode ficar sentado nessa cadeirinha aqui. Né? Semana passada eu estava conversando com os juízes que assumiram aqui no último concurso, eu estava dizendo, gente, vão chegar na comarca, não fiquem lá sentados esperando que alguém vá visitar vocês. Né? É diferente, né? Antigamente a gente chegava, né? Quando chega na cidade, vão lá visitar a fulana que chegou aqui para morar na cidade. Não, o juiz não. Tu chega e tu vai lá visitar o prefeito, vai visitar o presidente da Câmara de Vereadores, vai conhecer o que tem de rede no município, vai fazer uma visita, porque é a partir desse diagnóstico que vai ser possível, então, atuar com toda essa perspectiva, né, de gênero que a gente quer, que a gente necessita para, de fato, aplicar todos os pressupostos, os princípios e as garantias, especialmente, né, quando a gente fala da questão da igualdade. Acho que é muito importante isso, a gente sair da nossa zona de conforto, né? Seria muito bom se as pessoas chegassem e batessem na nossa porta, mas a gente sabe que isso não acontece, né? E as parcerias a gente encontra indo, né, na cidade, conversando, conhecendo as pessoas. E sem a rede fica muito mais difícil. Né? Fica muito mais difícil se garantir direitos às mulheres. Marielle, muitíssimo obrigada, muito feliz, foi maravilhoso, assim, porque a gente olha o protocolo é extenso, então é importante a gente ter esses momentos para pontuar questões mais práticas do protocolo, né? Então, muito importante, muitíssimo obrigada mesmo. Hoje é virtual, mas em novembro você vai me dar um abraço presencial aqui no nosso Fonavide. Então, você virá aqui para a gente ter aqui o nosso Fonavide no Pará, em Belém do Pará, terra da Convenção de Belém do Pará. Foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada, minha querida amiga. É sempre um grande prazer e aprendo sempre muito com você. Você está sempre trazendo muitas boas práticas. Vocês têm um trabalho muito forte. A questão da vara de medidas protetivas, que é o sonho, o nosso sonho aqui é ter uma vara de medidas protetivas. Um dia a gente chega lá, né, desembargadora? Desembargadora Rosinha, um dia a gente chega lá, né?
Mas é isso, Mageli. Muito feliz, muito obrigada pela sua vinda virtual aqui para a gente. Foi muito bom. Recebi aqui no meu WhatsApp várias mensagens, inclusive de colegas que não são de violência doméstica, dizendo que querem se aprofundar mais nisso para a atuação nas suas varas. Então, porque eu acho que isso é importante também, a gente expandir e mostrar, porque às vezes, quando a gente fala de perspectiva de gênero, fica muito limitada a questão da violência doméstica e familiar. Isso é muito importante, né, Rejane? E, inclusive, que hoje, obviamente, a gente teve que focar, né, mais na questão prática, Sim. Mas também a terceira parte do formulário, como eu disse, ela traz, então, questões específicas das diversas áreas, né, do direito. Exato. Especialmente ali das áreas de família, da área previdenciária, trabalhista, da parte criminal. Então, a gente precisaria de uma semana, né, Rejane, para ficar cada dia olhando um curso de uma semana sobre o protocolo. Nós vamos pensar nisso, Mageli, para fazer um curso de uma semana sobre o protocolo de julgamento de perspectiva de gênero. Então, muitíssimo obrigada, minha amiga. Eu sei que você está cheia de coisas, porque Semana da Justiça pela Paz em Casa, eu sei bem como é que é. E aí é muita coisa, são os processos e são as demandas também de palestras, de cursos. Então, é uma semana muito cheia para todas nós, entrevistas, muita coisa. Mas muitíssimo obrigada, gratidão mesmo. Beijo grande. Muito obrigada, desembargadora Rosi. Muito obrigada, doutora Mageli. Sua exposição foi muito brilhante, muito nos trouxe conhecimento. E como a doutora Rejane falou, nós iremos nos encontrar em novembro, se Deus quiser, pessoalmente. Até o Fonavit, então. Até o Fonavit, então. Obrigada, um beijão para todos. Saúde.